A Volvo do Brasil apresenta sua nova linha de caminhões, FH e FM. Mas antes de embarcar na sua primeira viagem, você terá neste vídeo todas as dicas para utilizar ao máximo todos os recursos disponíveis. Assim, será mais fácil saber o que estes modelos representam em conforto, resistência e lucratividade. Este vídeo é uma espécie de manual eletrônico. É importante que você o assista. É bom lembrar que alguns dos itens apresentados são opcionais e que podem não constar no seu veículo. Os modelos FH estão disponíveis nas versões 4x2, 6x2 e 6x4. Já os modelos FM estão disponíveis nas versões 6x4, 8x4 e 10x4. A Volvo também possui as versões 4x2 e 6x2 para os modelos FM de 370 cavalos. Fabricado em aço especial de alta resistência, LNE60, o quadro do chassi possui seus perfis laminados a frio. Isso tudo resulta em menor peso, permitindo maior carga útil de transporte. Os avanços da linha Volvo de caminhões também estão presentes no sistema de suspensão. A suspensão dianteira é composta por molas parabólicas de 2 ou 3 lâminas, amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora. Para maior estabilidade e conforto, os veículos podem apresentar suspensão traseira com um desenho parabólico em S, com amortecedores de duplo efeito e barra estabilizadora. Também poderá ser do tipo a ar, indicada para cargas extremamente frágeis, ou para facilitar o engate e desengate do semi-reboque. Equipados com motores Volvo de 13 litros, D13A, nas versões de 400, 440, 480 e 520 cavalos de potência. Para os modelos FM, também podemos ter os motores Volvo de 11 litros, D11A, de 370 cavalos. São motores com elevado torque, baixo consumo e reduzida emissão de poluentes, em acordo com a atual legislação. Comando de válvulas no cabeçote. O combustível é injetado por unidades injetoras completas. Isto elimina os canos injetores e evita a perda de pressão e manutenção. Os veículos podem ser equipados com as caixas manuais VT 2214B ou VT 2514B. Outra opção é a caixa eletrônica da Volvo, AT2512C, também conhecidas como iShift. Para os modelos FH, podemos ter as caixas com overdrive, dependendo da aplicação do caminhão. Todos os veículos vêm equipados com o melhor freio motor do mercado, o VEB, Volvo Engine Brake. As cabines foram projetadas para oferecer melhor aerodinâmica, conforto e segurança para o motorista, em tamanhos diferentes. Nos modelos FH temos L1 e H1, cabine estendida, L2 H1, cabine leito normal, L2 H2, cabine Globetrotter e L2 H3, cabine Globetrotter XL. Nos modelos FM, temos L1 e H1, cabine estendida, L2 H1, cabine leito normal, L2 H2. A suspensão das cabines pode ser a ar ou através de molas. O design aerodinâmico foi melhorado para reduzir ainda mais a resistência do ar. E isso foi conseguido através de soluções como, por exemplo, a inclinação do para-brisas, os cantos mais arredondados na frente da cabine, as superfícies externas mais lisas, com menos juntas e relevos, e a concepção aerodinâmica dos novos faróis, espelhos retrovisores, extensões da porta, paralamas e para-choques. O interior da cabine tem vários compartimentos para instalar equipamentos e guardar objetos pessoais. Tanto os bancos quanto as novas camas trazem um novo conceito em conforto, com novas densidades de espuma. Além disso, as novas camas trazem um conceito de molas ensacadas, proporcionando um maior conforto. Nas cabines do FH, sobre o motor, há um pequeno ressalto de 17 centímetros e na região dos bancos,
pode chegar a 2 metros e 10 centímetros nos modelos L2, H3. No FM, o ressalto é de 43 centímetros e a altura na região dos bancos pode chegar até 1,96 m nas novas cabines do FM 370, modelo L2H2. Para maior conforto do motorista, existem pontos de iluminação no teto, na região da cama e sinalização das portas. A escotilha no teto ajuda na ventilação da cabine, principalmente com o veículo parado. No FH você pode ter estas gavetas sobre a cama, que permitem melhor organização interna. O veículo possui esta prancheta, que se encaixa sobre o volante, para facilitar anotações. Sob a cama, em ambos os lados da cabine, há espaço para pertences pessoais e para as ferramentas que acompanham o veículo. Os veículos possuem grandes avanços e recursos, que buscam facilitar ao máximo seu conforto e segurança. Por isso, antes de iniciar a condução, é preciso que você esteja familiarizado com os instrumentos e lâmpadas de aviso. Aqui são mostradas informações ao motorista e a navegação pelos menus é feita através desta alavanca. A mesma utilizada para o lavador, temporizador e limpador de para-brisas. Lâmpada de pré-aquecimento, presente somente nos mercados que realmente necessitam. Lâmpada de informação. Quando esta lâmpada acender, a causa será mostrada no computador de bordo e o motivo deve ser verificado na próxima parada. Lâmpada de parada e advertência central. Caso acenda com o motor em funcionamento, soará um alarme. Aparecerá um texto explicativo ou símbolo no computador de bordo. Pare imediatamente o veículo e examine a causa. Este é o manômetro de pressão de óleo do motor. Se a pressão estiver muito baixa, esta lâmpada acenderá seguida do alarme. Ao mesmo tempo, acenderá a lâmpada de advertência central e este símbolo aparecerá no computador de bordo. Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento. Esta lâmpada acende quando o ponteiro indicador de temperatura estiver na faixa vermelha. Soará juntamente um alarme de aviso, acenderá a lâmpada de advertência central e este símbolo irá aparecer. Manômetro de pressão do turbo. Em estradas planas, opere o veículo no setor central da faixa verde, pois assim você estará economizando combustível. Esta é a lâmpada de advertência de carga do alternador. A tensão da bateria poderá ser verificada no computador de bordo. Lâmpada indicadora de direção do veículo, acompanhada desta campainha. Lâmpada indicadora de direção da carreta. Lâmpada de luz alta. Lâmpada indicadora do cinto de segurança. Acenderá quando a chave estiver na posição de condução e o motorista não estiver utilizando o cinto. Aqui está a lâmpada que indica a função de desmultiplicador da caixa. Ela apagará quando a tecla da função estiver na posição de marchas altas, em caixas com acionamento mecânico. Durante a condução, se a lâmpada de aviso do sistema de freios ABS e o símbolo acenderem, estará indicando alguma avaria, desativando o sistema. Neste caso, o freio convencional funcionará normalmente. Esta é a lâmpada de aviso do sistema de freios ABS da carreta. Acendendo, indicará problemas no sistema da carreta. Caso a carreta, acoplada a um veículo com ABS, não possua o sistema, ao girar a chave para a posição de condução, este símbolo irá aparecer. Lâmpada indicadora de freio de estacionamento aplicado. Esteja sempre atento ao indicador de combustível. Caso o ponteiro permaneça no setor vermelho, corre-se o risco de entrada de ar na tubulação e unidades injetoras. Você pode também verificar a autonomia no computador de bordo. Estas são as lâmpadas de advertência individual dos manômetros de pressão de ar do sistema de freio dianteiro e traseiro. Acenderão quando os manômetros indicarem que a pressão encontra-se muito baixa e este símbolo aparecerá no computador de bordo. Acenderão juntamente com a de advertência central.
Com o motor em funcionamento, será acionado o alerta sonoro. Repare que as lâmpadas apresentam cores diferentes. Você deve estar atento ao que cada cor indica. As lâmpadas de cores azul ou verde indicam o uso de alguma função. As de cor amarela indicam atenção e a falha deve ser verificada logo que possível. E as de cor vermelha indicam perigo, requerendo parada imediata do veículo. Quando o fecho basculante da cabine estiver desengatado, acenderá este símbolo, soando também o alarme sonoro. Se o freio motor VEB for utilizado com um motor frio, acenderá este símbolo. Aqui temos o tacógrafo. Procure sempre conduzir em velocidade segura. No visor, você obterá informações sobre data, hora e odômetro total. Para abrir a gaveta, pressione esta tecla. Pressionando esta tecla, você altera a gravação dos dados para os diferentes motoristas do veículo. E nesta outra tecla, você altera a hora e verifica a memória de erros. Para maiores detalhes do funcionamento do tacógrafo, consulte o manual do motorista. Os novos faróis são acionados da seguinte maneira. Girando este botão, temos luz de posição, luz baixa e, na última posição, o farol de milha, conjugado com a luz alta. Se empurrarmos o botão, ligamos e desligamos a luz de neblina frontal. Caso o botão seja puxado, ligamos e desligamos a luz de neblina traseira. Esta é a tecla que acende o pisca de alerta. Esta é a tecla para a luz da quinta roda. Tecla de aquecimento para desembaçar os espelhos retrovisores. Para aumentar ou enfraquecer as luzes do painel, gire este botão. Aqui você aciona a buzina a ar. E na lateral, a elétrica. Quando for necessário bloquear o diferencial, aperte esta tecla. Quando o bloqueio do diferencial entre rodas for acionado, esta lâmpada acende-se imediatamente. Nos veículos 6x4, quando esta lâmpada acender, indicará que o bloqueio de diferencial entre eixos está aplicado. O bloqueio de diferencial não deve ser engatado com o veículo em movimento. Se alguma roda já estiver começando a patinar, pressionar o pedal da embreagem antes de engatar o bloqueio de diferencial. Atenção! Nunca engatar o bloqueio de diferencial quando as rodas motrizes rodarem com velocidades diferentes. Aqui mostra-se a ordem a seguir para engatar o bloqueio de diferencial num caminhão 6x4. Se alguma roda começar a patinar, ligar o interruptor na primeira posição para engatar o bloqueio do diferencial. Ficando assim bloqueado a transmissão de força entre os eixos de transmissão frontal e traseiro. Se as rodas patinarem em ambos os eixos, dianteiro e traseiro, ligar a segunda posição do interruptor para engatar os bloqueadores das rodas em ambos os eixos. Nos veículos 4x2 e 6x2, quando acionado o bloqueio, nunca fazer curvas, mesmo quando em manobras. Se isso ocorrer, poderá causar avarias nos semi-eixos e diferencial. Nos veículos 6x4, caso o terreno necessite, as curvas podem ser feitas desde que a tecla esteja no primeiro estágio, ou seja, no bloqueio entre eixos. Aqui está a alavanca de acionamento do freio de estacionamento e o botão de bloqueio do freio de estacionamento. Esta é a alavanca do freio da carreta. Caso seu caminhão possua freio a disco, o freio da carreta é acionado neste botão. Caso seu veículo seja equipado com freio a disco, você pode contar com duas novas funções. Este botão controla a tração, para que o veículo não derrape ao arrancar em terrenos escorregadios. Para impedir que o veículo volte na arrancada em rampas, basta acionar este outro botão. Este é o novo porta-copos. Estes são o acendedor de cigarros e o cinzeiro. Alguns veículos possuem esta tomada opcional, com 12 volts e 24 volts para ligação de acessórios. Verifique o consumo máximo possível no manual do seu veículo. Para seu conforto,
o FH pode ter novo controle das luzes internas da cabine. Na primeira posição, luz desligada. Girando para a segunda posição, luz noturna. Na terceira posição, luz normal. Na quarta posição, iluminação máxima. Apertando esta tecla, você liga e desliga a iluminação das portas. Você pode ter um sistema de climatização, manual ou eletrônico, e manter o interior da cabine com temperatura confortável. Aqui você regula a velocidade do ventilador. Neste controle, você pode regular a mistura de ar externo e interno no interior da cabine, variando de 100% de ar externo a 100% de ar recirculado. Este comando é importante para regular o grau de umidade no interior da cabine. Uma umidade adequada oferece mais disposição ao motorista, evitando a sensação de sonolência. Você tem ainda regulagem de aquecimento da cabine. Deixando nesta posição, o aquecimento é máximo. Para usar o sistema de ar frio, ligue o compressor apertando este botão. Ele só funciona com o motor ligado. As portas podem ter travamento elétrico e seus comandos são encontrados na porta ou neste controle. Pressionando uma vez este botão, ocorre o travamento de ambas as portas. Pressionando uma vez esse botão, ocorre o destravamento da porta do motorista. Pressionando mais uma vez, ocorre o destravamento da porta do passageiro. Os veículos também possuem acionamento elétrico dos vidros. Os veículos da Volvo são resultado da mais avançada tecnologia existente no mundo rodoviário. E para que você possa explorar ao máximo toda a sua potencialidade, são necessárias algumas verificações diárias. Abrimos esta tampa. Todo o ar que entra na cabine passa por este filtro. Ele deve ser periodicamente verificado e substituído quando necessário. Verifique o depósito de fluido do cilindro de acionamento da embreagem. Quando o nível estiver próximo ao mínimo, complete ao máximo. Com o veículo em local plano, veja se o nível do óleo do motor está entre estas duas marcas. A vareta de verificação está na tampa frontal. Se estiver abaixo do mínimo, complete com óleo de marca e especificação que se encontra no motor. O nível de óleo também pode ser verificado pelo computador de bordo, através do menu Dados do veículo. Não esqueça que os filtros devem ser substituídos a cada troca de óleo. Veja se o líquido de arrefecimento no tanque de expansão está acima do nível mínimo. Com o motor em funcionamento, se o nível estiver abaixo do mínimo, aparecerá este símbolo. A lâmpada de parada acende e um alerta sonoro é acionado. Quando completar, use água pura misturada ao aditivo igual ao que se encontra no sistema. Veja a proporção de mistura no manual do motorista. Para não gerar problemas de arrefecimento, observe se o radiador, intercooler e condensador do ar-condicionado não se encontram obstruídos. Nunca cubra o radiador. O veículo é dotado de válvula termostática, que é muito mais eficiente. Este símbolo indica que o filtro de ar está saturado e é necessário substituí-lo antes do período de troca. Não limpe os filtros de ar, troque-os, pois a limpeza, além de danificar as fibras do papel, piora a filtragem, reduzindo a vida útil do motor. Mantenha sempre cheio o depósito do lavador de para-brisas. Se o nível estiver baixo, aparecerá este símbolo e acenderá a lâmpada de informação. Utilize a escada embutida para limpar o para-brisas. Caso precise substituir alguma lâmpada, abra esta portinhola de acesso. Solte a trava que prende o conjunto do farol superior. E agora, pela frente do veículo, bascule o conjunto do farol e substitua as lâmpadas. Repita o processo para soltar o farol inferior. No sistema de ar comprimido, existe um dispositivo secador de ar. Sua drenagem é feita automaticamente. Verifique no manual o período de troca do desumidificante. Ao final do dia de trabalho, drene os reservatórios de ar.
Não deve haver presença de água. É importante verificar o estado geral dos pneus, sua pressão e aperto das porcas. Verifique também o pneu reserva. Os pneus devidamente calibrados são mais duráveis e oferecem maior segurança e economia de combustível. Não esqueça que a calibragem deve ser feita com os pneus frios. Não esqueça também de verificar a lona de freio. Antes de bascular a cabine, é importante verificar se o freio de estacionamento está acionado, se a alavanca de câmbio está na posição neutra, se não há objetos soltos dentro da cabine e se há espaço suficiente para realizar a operação. Atenção! Bascular a cabine sempre até a posição final. Para bascular a cabine, retire estas ferramentas que acompanham o veículo e solte os engates da carreta. Gire a válvula da bomba no sentido horário, coloque a chave no engate, conecte a barra de extensão e inicie a operação. Em caso de dúvida, consulte o procedimento neste adesivo abaixo da válvula. Existe também a opção de basculamento com acionamento elétrico. Com a chave na posição de condução, pressione esta tecla, gire a válvula e em seguida o interruptor, mantendo-o nesta posição até o final da operação. Verifique também o nível de óleo da direção hidráulica com o motor ligado. Ele deve estar no máximo. Se estiver abaixo da marca, complete. Depois de feitas essas verificações junto ao motor, volte a cabine para a posição normal, invertendo a válvula e reiniciando o trabalho de basculamento. Ao entrar na cabine, veja se o extintor de incêndio está carregado. A drenagem do filtro separador de água do combustível é feita automaticamente pelo sistema. Caso queira, podemos fazer esta drenagem pelo computador de bordo. Através do menu Parâmetros do veículo, entre na opção Drenagem, Sangria. A mesma função serve para fazer a purga de ar do sistema, caso ocorra uma entrada de ar. O computador de bordo irá mostrar as informações de alerta automaticamente. A disponibilidade das informações irá variar conforme a condição do veículo, parado ou em movimento, e a sua operação se faz através desta alavanca. Pressione a tecla Enter para entrar no computador de bordo ou em qualquer informação. Pressione a tecla ESC para sair do computador de bordo ou de qualquer informação. E pressione as setas na ponta da alavanca, para cima ou para baixo, para movimentar as informações no computador. Com o veículo parado e a chave na posição de condução, você pode acessar os seguintes menus: Medidores, Dados do combustível, Tempo e percurso, Display, Mensagens do veículo, Reinicializar, Parâmetros do display, Parâmetros do veículo, Diagnóstico, Dados do veículo, Registro de dados, Senha. Por exemplo, vamos até o menu Tempo e percurso. Selecionamos e aqui temos hora e data, despertador, odômetro parcial 1 e 2, velocidade média 1 e 2 e tempo de chegada. Para voltar ao menu principal, é só pressionar ESC, o número de vezes necessárias. Cada unidade de controle possui um código de identificação chamado MID, para os componentes P-SID e o tipo de falha FMI. Pressione esta tecla, chegando até o menu Diagnóstico. Pressione Selecionar. Mova o cursor e, em Diagnóstico de falha, pressione Selecionar. Escolha o módulo de controle desejado e pressione Selecionar. Não há falhas, mas se existir alguma, irá aparecer o nome do módulo, o componente, a falha e o estado, ativo ou inativo, e o número de ocorrências desta falha. Pressionando Selecionar, você poderá optar pela apresentação numérica, onde serão apresentados os códigos referentes à falha. Neste menu, Indicação do momento, você vai visualizar a primeira e a última ocorrência. Anote esses dados e informe o concessionário. Neste ponto, o mecatrônico do concessionário Volvo poderá conectar o microcomputador, que permite fazer teste, diagnóstico, calibração e programação do veículo.
Os veículos Volvo possuem várias opções de caixa de câmbio, como veremos a seguir. Caixas manuais VT 2214B e VT 2514B. Também existe a opção da caixa eletrônica AT 2512C. As caixas de câmbio manuais possuem um sistema Shift by Cable, também conhecida como acionamento através de cabos, que proporciona maior conforto e disponibilidade. Elas possuem 14 marchas à frente e as posições de alavanca são: em caixa baixa, primeira, segunda, terceira. E ao levantar esta tecla, o grupo redutor é desligado, passando para a caixa alta. Teremos então as posições quarta, quinta e sexta. Com a função Split, você tem a possibilidade de usar as 6 marchas, em simples ou reduzida, proporcionando 12 velocidades diferentes. Para situações que exijam um forte esforço de arranque, você conta com a chamada primeira trator. Também nessa marcha, existe a opção de baixa e alta do split. Nas manobras de ré, você deve trabalhar na posição de caixa baixa e split em simples ou reduzida, para não forçar o sistema de transmissão. A caixa eletrônica AT2512C, a caixa iShift, com sistema de mudança de marchas automático, possui 12 marchas para frente e 4 para trás. Na alavanca de comando, você tem as seguintes posições: ré, neutro, automático, manual. Na posição neutro, é possível baixar a alavanca no nível do assento do banco. No botão EP, você pode selecionar o modo de condução econômico ou selecionar o modo de condução potência e utilizar a máxima eficiência do motor. Verificar a indicação no computador de bordo. O motorista pode optar por utilizar a caixa em modo automático ou manual, sendo que nesse último caso, as mudanças de marcha serão efetuadas acionando este botão. Pressionando a tecla mais, seleciona-se uma marcha acima, ou seja, mais longa, e pressionando menos, seleciona-se uma marcha abaixo, ou seja, mais curta. No caso de se utilizar a caixa no modo automático, a caixa iShift efetuará a troca de marchas automaticamente, de acordo com a necessidade de potência e torque do motor. A chave de ignição possui as seguintes posições: desligado, rádio, condução, pré-aquecimento e partida. Não é necessário pisar no acelerador. O módulo de comando do motor calcula, através da informação de vários sensores e dos demais módulos, a quantidade necessária de combustível para a partida. As lâmpadas de aviso do painel acendem-se no momento da partida. Isso acontece para que seja feito um autoteste das lâmpadas e de algumas funções. Para aquecer o motor, coloque esta tecla na posição ON e pressione a ponta da alavanca até chegar a 1000 RPM, ou pressione a tecla Resume. Para reduzir o tempo de aquecimento do motor enquanto o freio de estacionamento está acionado, o regulador dos gases de escape restringe a saída dos mesmos, realizando um aquecimento mais rápido do motor. Aproveite o tempo de aquecimento do motor para fazer uma checagem das luzes do caminhão e da carreta. Depois de aquecido o motor, pise no pedal do freio. Isso fará com que a aceleração volte para a marcha lenta, enquanto um módulo de comando estará sendo informado sobre as condições do freio. Se o sistema está nas condições ideais, o módulo autoriza o uso da função de controle de velocidade constante, chamado também de piloto automático. Você pode ajustar a marcha lenta com muita facilidade, com o veículo estacionado em local seguro, porém ligado, temperatura do líquido de arrefecimento maior que 50 graus Celsius, pressione o pedal do freio e, ao mesmo tempo, segure a tecla na posição Resume por 3 segundos. Não tire o pé do freio. A cada clicada em Set+, a rotação aumenta 10 RPM, e clicando Set-, a rotação cai 10 RPM. Na rotação desejada,
Ainda com o pé no freio, volte a tecla à posição Resume e pressione Set mais ao mesmo tempo, por 3 segundos. Solte o pé do freio e a nova marcha lenta estará gravada. A nova linha F possui novos bancos e antes de iniciar a condução é importante conhecê-los. Nesta alavanca, temos o ajuste de todo o banco, para frente e para trás. Nesta outra alavanca, temos o ajuste apenas do assento, para frente e para trás. Na lateral do banco, temos ajuste do amortecimento, ajuste da altura do banco com auxílio da suspensão pneumática e ajuste da inclinação do banco para trás. Nesta outra tecla, temos ajuste da lombar no encosto do banco. Aqui, temos o ajuste da inclinação do encosto e aqui, o ajuste da inclinação da parte superior do encosto. Se o veículo estiver equipado com a caixa iShift, ainda temos os apoios de braço. Na lateral do encosto, temos a alavanca de inclinação do encosto. Para ajustar o volante, pise neste pedal. Com isso, você pode regular a altura e a inclinação. Regule também os espelhos retrovisores. Os veículos podem estar equipados com airbag para o motorista. É um sistema complementar de segurança, que terá eficiência quando utilizado em conjunto com o cinto de segurança. Por este motivo, não esqueça de colocá-lo. Caso ocorra alguma avaria no sistema, aparecerá o símbolo do airbag. Neste caso, leve imediatamente o veículo a um concessionário Volvo. Os cintos de segurança perdem resistência quando submetidos a grandes tensões. Se isso acontecer, substitua-os, mesmo que aparentem bom estado. Para melhorar sua condução, observe alguns itens. Para arrancar, sempre utilize primeira reduzida ou primeira trator, dependendo da topografia e carga. Solte suavemente a alavanca do freio de estacionamento. Não force a direção contra obstáculos. Isso pode causar danos à bomba hidráulica. E não cause esforços desnecessários ao sistema de transmissão. Arranque sempre com suavidade. O óleo da caixa e do eixo traseiro só alcançará a temperatura ideal durante a condução. Oriente-se sempre pelo conta-giros, não pelo ruído do motor. Não conduza o veículo em baixas rotações. Isso aumenta o consumo e pode gerar excesso de carvão na câmara de combustão, reduzindo a vida útil do motor. Procure conduzir o veículo na marcha mais alta possível, mantendo o ponteiro sempre na faixa verde. Nesta faixa, você enfrenta todas as situações de trânsito, mantendo economia, torque e potência. Pressione o acelerador só quando necessário e com suavidade. Realize as descidas sempre com a marcha engatada. A popular banguela é arriscada e causa sérios danos à caixa de câmbio, devido à falta de lubrificação. O freio deve ser usado com firmeza, porém de forma intermitente. Os veículos da linha Volvo possuem uma válvula sensível à carga, que ajusta automaticamente o grau de frenagem de acordo com o peso da carreta. Nas descidas, utilize o freio motor, com corretas associações de marcha. Este freio possui maior eficiência com o ponteiro entre a faixa verde e a faixa vermelha. O acionamento do freio motor pode ser dado em 3 maneiras distintas. Primeira, com as caixas manuais VT 2214B e VT 2514B, com freio motor VEB 410 nos motores D13A e com VEB 390 nos motores D11A. Ele pode ser utilizado com a tecla na posição 1 ou na posição 2. Freio motor VEB com potência total. Se o comando de velocidade constante também estiver acionado, o VEB é acionado automaticamente quando a velocidade ultrapassar em 7 km por hora a velocidade programada. Segunda, com as caixas manuais VT 2214B e VT 2514B, ele pode ser utilizado através da alavanca posicionada do lado direito do volante, logo acima da alavanca do computador de bordo. Na posição A, temos o VEB conjugado com o freio de serviço. Na posição 1,
temos o sistema no modo manual de operação do freio motor VEB, com uma potência de frenagem de 40%. Na posição 2, temos o modo manual com uma potência de frenagem de 70%. Finalmente, na posição 3, temos modo manual com 100% de potência na frenagem. Terceira, com a caixa iShift, o funcionamento do VEB é semelhante ao que acabamos de citar, porém, existe mais uma opção, posição B. Quando acionada a alavanca na posição B, teremos a otimização de marchas para obtermos a melhor eficiência de frenagem, quando a caixa estiver no modo automático. Com a caixa iShift na posição automática, temos a possibilidade de utilizar o comando de velocidade constante em conjunto com o VEB, com o piloto automático ligado, e a alavanca do VEB na posição A, é possível ajustar de 3 a 15 km por hora na ponta da alavanca quanto de velocidade o veículo pode ultrapassar a velocidade programada. O exclusivo VEB, Volvo Engine Brake, é um sistema de frenagem que utiliza o sistema de válvulas de escape do motor. Para que o sistema possa ser utilizado, você deve seguir as seguintes instruções. A tecla ou alavanca do freio motor deve estar na posição escolhida, conforme a situação. Não estar usando a embreagem nas caixas com acionamento manual. Temperatura do líquido de arrefecimento deve ser superior a 45 graus Celsius. A pressão do turbo deve ser inferior a 0,5 bar. A rotação do motor deve estar acima de 1100 RPM. Se tudo estiver correto, os módulos de comando do motor e veículo analisarão as condições e, ao se tirar o pé do acelerador, o VEB irá atuar imediatamente. Use preferencialmente a chave na posição 2, nas caixas manuais, ou na última posição da alavanca, na caixa iShift, somente em situações que necessitem de maior frenagem. O sistema VEB chega a proporcionar uma potência de frenagem de 500 cavalos. Mas seu uso indevido em pistas molhadas ou escorregadias pode causar o travamento das rodas do veículo. Se o caminhão não possuir ABS, o VEB irá atuar com 50% de sua potência total, quando não estiver atrelado à carreta, evitando assim o travamento das rodas. O uso correto do sistema VEB proporciona maior segurança e menor consumo das lonas de freio e tambores, aumentando de forma considerável a vida útil do conjunto, além de proporcionar economia de combustível, pois quando o VEB está acionado, ocorre o corte total da injeção. Não deixe a rotação entrar na faixa vermelha. Isso é extremamente prejudicial ao motor. Dirija sempre com atenção, antecipando-se aos obstáculos, reduzindo a velocidade ou acelerando só quando necessário. Ao final de uma subida, solte o acelerador, o mesmo fazendo em uma descida, deixando o peso do veículo manter a velocidade. Não descanse o pé no pedal da embreagem. Isso ocasiona um desgaste prematuro do disco. Durante a condução, sempre verifique os instrumentos do painel. Com o veículo em movimento, no computador de bordo, teremos somente acesso a estes menus: medidores, dados do combustível. Aqui você poderá fazer um acompanhamento do consumo de combustível durante o percurso. Tempo e percurso, display, mensagens do veículo e reinicializar. Os veículos estão equipados com piloto automático. Manter sempre a rotação do veículo e pressão do turbo estável para utilizar este recurso de maneira adequada. Caso contrário, isso poderá prejudicar o consumo de combustível do veículo. Com a rotação na faixa mais econômica, ajustar a velocidade desejada. Acionar a tecla ON, apertando em seguida SET+. Neste momento, é mostrada esta indicação no computador de bordo, CC. Para aumentar a velocidade, pressione SET+. Você ainda pode reduzir a velocidade pressionando SET-, levando o veículo até a velocidade desejada, e ela ficará programada. Para desligar o controle de velocidade, pise levemente no freio. Também você pode fazê-lo acionando o pedal da embreagem,
os comandos de freio de estacionamento, os comandos de freio de estacionamento da carreta ou retornando a tecla para a posição OFF. Direção econômica não é apenas economizar combustível. Uma direção deficiente gera também danos aos componentes do veículo. Quando terminar o dia de trabalho, deixe o veículo em marcha lenta por pelo menos 1 minuto antes de desligá-lo. Isso evita tensões térmicas e perda de líquido de arrefecimento. Quando o motor é desligado, a bomba de óleo lubrificante para o envio de óleo. Por isso, nunca acelere antes de desligar o motor. Acelerando, você está aumentando a rotação do turbocompressor, fazendo com que ele gire sem lubrificação, reduzindo significativamente sua vida útil. Mantenha sempre o veículo abastecido, para evitar a condensação de água nos tanques de combustível. Caso ocorra entrada de ar no sistema de combustível, a purga de ar poderá ocorrer da forma tradicional, ou seja, com a bomba manual. Quando deixar o veículo parado por um período longo, não esqueça de desligar a chave geral. Para melhorar ainda mais sua condução e preservar o veículo, você precisa conhecer o comportamento do motor e suas diferentes faixas de rotação. Vamos fazer esta análise para um motor de 400 cavalos, através de uma sequência de gráficos. Aqui temos a curva de potência. Ela alcança seu valor máximo entre 1.400 e 1.800 RPM. Você necessita de potência máxima quando deseja altas velocidades. Esta é a representação do torque. Na faixa que vai de 1.050 a 1.400 RPM, o motor está em força máxima. A faixa de rotação, entre a faixa verde e a faixa vermelha, pode ser utilizada ocasionalmente, dependendo da situação, otimizando assim o torque do motor. Para sua segurança, desligue sempre a chave geral quando for realizar algum trabalho no sistema elétrico do veículo. Ao retirar essas tampas, você passa a ter acesso às centrais elétricas, onde estão os fusíveis e relés. Dê maior atenção ao trem de força nos primeiros 5.000 km. Evite altas rotações por tempo prolongado. Procure conduzir o maior tempo possível na faixa verde. Em fase de amaciamento, não use toda a capacidade de carga do veículo. Após 30.000 km, o veículo está totalmente amaciado. Esteja sempre atento aos períodos de revisão, não esquecendo que a primeira revisão deve ser feita com 10.000 km ou 4 semanas, o que ocorrer primeiro. O período de manutenção do veículo será determinado a partir desta revisão, de acordo com a aplicação do veículo. Caso necessite rebocar o veículo, abra os degraus de acesso, remova a tampa e conecte o cambão do reboque. Coloque o pino do reboque e o grampo trava na parte inferior. Calce os pneus e desconecte o cardan, para que a caixa não seja danificada por falta de lubrificação. Se o veículo estiver sem ar, mas com freio de estacionamento aplicado, você pode liberá-lo de maneira segura, alimentando o ar por meio do bocal de abastecimento, que se encontra na válvula secadora de ar, evitando de contaminar o sistema de freio. Atenção! Caso não haja outra alternativa, soltar os parafusos nos cilindros de estacionamento para liberar o freio. Depois do reboque, não esqueça de retornar o parafuso para a posição original, para não ficar sem freio. Qualquer dúvida durante a condução, você deve consultar o manual de bordo, que contém informações sobre manutenção, computador de bordo, tacógrafo, condução, ABS, airbag, entre outras. A nova linha Volvo FH e FM traz para você e para o trânsito muito mais segurança. São itens novos e exclusivos que só a Volvo poderia oferecer. Vamos conhecê-los? Freios eletrônicos, EBS. O sistema de freios eletrônicos da Volvo entende uma freada de emergência e manda mais pressão para as rodas, aumentando o desempenho do sistema. Além disso, trazem controle de temperatura, sensor de desgaste e têm atuação extremamente rápida. O freio auxiliar VEB
é um projeto exclusivo de freio de motor, o mais eficiente do mercado. O sistema trabalha criando uma contrapressão dentro dos pistões, em 2 dos 4 tempos do motor, gerando uma potência de frenagem de até 500 cavalos, aumentando a segurança em trechos de declives e preservando o sistema de freios de serviço. Bluetooth. Com a opção de Bluetooth, o telefone celular é atendido por botões no volante e o sistema de som do caminhão passa a funcionar como viva voz. Esse sistema evita a desatenção do motorista com o telefone e permite a condução com ambas as mãos no volante. Farol de milha, neblina e posição aumentam a visibilidade do motorista, principalmente em situações difíceis como neblina. Alarme de ré. As manobras de ré do caminhão são sempre difíceis devido ao comprimento do veículo. O alarme de ré ajuda terceiros a saber que o caminhão está manobrando. Controle eletrônico de estabilidade, ESP. O ESP monitora uma série de condições do veículo. O sistema identifica se a velocidade do veículo é maior do que deveria ser para uma determinada manobra e automaticamente freia o veículo com forças diferentes roda a roda, para que a manobra seja completada. Faróis de xenon. Farol baixo e alto, com luz de alta intensidade, para aumentar a visibilidade do motorista. Farol auxiliar de conversão. Em velocidades inferiores a 40 km por hora e com o pisca ligado, o farol ilumina a lateral do caminhão para aumentar a visibilidade do motorista. Proteção elétrica para produtos perigosos, ADR. Para o transporte de produtos perigosos, existe a opção de o caminhão vir com chave geral adicional e sistema elétrico com proteção extra contra curto-circuito. Piloto automático inteligente, ACC. Além de manter a velocidade desejada, o piloto automático inteligente adequa a velocidade do caminhão ao fluxo de veículos. Um radar na frente do veículo identifica a velocidade dos veículos à frente do caminhão e o freia e acelera automaticamente. Sensor de ponto cego. Um sensor do lado direito do caminhão monitora se há objetos na lateral do veículo, informando o motorista em manobras onde haja risco de acidente. Monitoramento de faixa de rodagem. Uma câmera monitora o comportamento do caminhão entre as faixas da rodovia. Caso o pneu do caminhão toque alguma faixa, o caminhão emite um sinal sonoro, pois entende que o motorista está desatento. Detector de sonolência. Software adicional à câmera de monitoramento de faixa de rodagem. Mesmo que o caminhão não toque a faixa, o equipamento pode identificar cansaço ou sonolência do motorista, de acordo com a variação da posição do caminhão com relação às faixas. Sensor de chuva. Evita que o motorista se preocupe com visibilidade do para-brisas. De acordo com a intensidade da chuva e a velocidade do caminhão, o equipamento controla o limpador de para-brisas. Caso seu veículo não tenha essa função, esses comandos podem ser utilizados para ajustar a velocidade do temporizador do limpador de para-brisas. Alcolock. Bafômetro integrado à plataforma do caminhão. Evita que um condutor ligue o veículo após ingestão de álcool. Em qualquer situação de emergência no Brasil, você pode contar sempre com o Voar. 24 horas por dia, 365 dias por ano. No Brasil, basta ligar gratuitamente para 0800 41 6161, fornecendo as seguintes informações: nome da empresa, tipo do veículo, número do chassi, os códigos das falhas apresentadas no computador de bordo, MID, PCID, FMI, ativos ou não, localidade onde você se encontra com o máximo de referências e telefone para contato. Na Argentina, ligue 0800 666 4639. No Chile, ligue 123 0020 9103. Porque com a Volvo, você não está sozinho na estrada, você está acompanhado da melhor tecnologia do mundo,
o melhor caminhão do mundo, ainda melhor, pois o seu sucesso é o nosso compromisso.